A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 6, com o seguinte tema: uma igreja não conivente com a mentira. A lição desta semana nos apresenta a experiência negativa do casal Ananias e Safira, que mentiram a Pedro e ao Espírito Santo. A história deste casal revela a gravidade do pecado da desonestidade na igreja. Movidos pela cobiça e pela busca de reconhecimento, tentaram enganar os apóstolos, mas foram desmascarados e sofreram juízo imediato. A mentira é um pecado grave que mancha o caráter e fere a santidade divina. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Salmo 101, verso de número 7. Ponto de número 1. O diabo, o pai da mentira, é da natureza satânica mentir. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos 5:3. A queda de Lúcifer causou-lhe uma deturpação mental irreversível. Ele se tornou o pai da mentira. A natureza satânica rompeu com tudo aquilo que é bom, justo e verdadeiro. E por esta razão, Satanás instiga os homens a mentirem, como fez com Ananias e Safira. No final dos tempos, Satanás perderá o seu domínio nas regiões celestiais e será derrubado na terra. Nesse tempo, o engano e a mentira atingirão o ponto máximo na pessoa do anticristo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:9. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 8 a 12. Nesse tempo que está prestes a chegar, este tempo na realidade durará pouco, porque será interrompido pela vinda daquele que se chama fiel e verdadeiro. A Bíblia diz: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. A extinção do engano de Satanás acontecerá por etapas. Primeiro, na vinda de Cristo em glória, a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, e Satanás será preso por 1000 anos. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19:20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, verso de 1 a 3. A segunda etapa, no final do milênio, Satanás também será lançado no lago de fogo e enxofre, encerrando assim a sua nefasta trajetória de engano. A Bíblia diz: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, verso 10. A mentira como um ardil maligno. Satanás não pode obrigar o homem a pecar, mas com certeza ele faz tudo
para despertar no homem a cobiça, o desejo pela posição elevada e o desejo pelo aplauso. Ele plantou no coração de Ananias e Safira o desejo de serem reconhecidos como crentes muito espirituais, quando de fato ainda tinham muitos defeitos. Por certo, a igreja ainda louvava ao Senhor pela oferta generosa de Barnabé, quando Satanás disse a Ananias: dê a metade, mas diga que é tudo. Afinal de contas, a sua contribuição é grande, talvez a maior de todas. Faça os outros pensarem que você é tão espiritual quanto Barnabé. Ao invés de resistir às investidas de Satanás, o casal cedeu ao inimigo e deram asas às imaginações más. Ananias se esqueceu de que Satanás é o pai da mentira e que não devemos dar lugar a ele. Se Satanás conseguir ocupar o menor compartimento do nosso coração, logo ele ocupará toda a nossa vida. O nome Ananias significa Deus é gracioso, mas Ananias haveria também de saber que Deus é fiel e justo. O nome Safira quer dizer bela, mas o pecado tornou seu coração desprovido de beleza. Não podemos estranhar que Deus tenha sido tão severo com este casal bem no início da era da igreja. Logo depois que o tabernáculo de Moisés foi erguido, Deus matou Nadab e Abiú por tentarem apresentar fogo estranho ao Senhor, Levítico 10. Também providenciou a execução de Acã, por desobedecer a sua ordem expressa de não tomar dos bens de Jericó. Deus usou esses julgamentos como advertências ao seu povo, inclusive a nós. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10, 11 e 12. Não superestime o inimigo. Sabemos que Satanás é sagaz e perigoso, mas infinitamente menor do que Deus. Da mesma forma que Deus o criou do nada, também pode reduzi-lo em nada. Entretanto, não podemos deixar de vigiar, de estarmos revestidos da armadura de Deus. Existe um aspecto legal que Deus respeita e que nós também devemos respeitar. A presença do pecado no mundo ainda oferece espaço e direitos para Satanás operar. Mesmo que sua derrota já tenha sido declarada na cruz, temos que permanecer sobreedificados em Cristo. Em Cristo. O Senhor já nos deu poder para resistir e expulsar Satanás. E ele não pode ir nem 1 milímetro além da permissão divina. Porém, cabe a cada um de nós o dever de nos mantermos sempre longe do pecado, do mundo e das obras da carne, para não darmos lugar a Satanás. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4, de 7 a 10. Ponto de número 2. O cristão e a mentira. Mentira é uma escolha. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro destaca 2 aspectos da tentação. O primeiro aspecto é o aspecto maligno. Porque encheu Satanás o teu coração. O segundo aspecto é o humano. Porque formaste este desígnio em teu coração. Primeiro vem Satanás e procura ressuscitar os desejos do velho homem. Ele diz que não faz mal, que todo mundo faz isto, que todo mundo deve ser feliz e deve fazer o que gosta. E ele diz assim: olha, a graça cobre todos os nossos defeitos. E por aí ele vai. Depois vem o aspecto humano. Em seu consentimento, o homem começa a gostar das sugestões do maligno.
E estas decisões são fruto da livre escolha, porque ninguém é obrigado a pecar. Pecamos porque escolhemos pecar. Enquanto Pedro falava com Ananias, a oportunidade para o arrependimento estava ali, permanecia aberta. Todavia, não conseguimos ver nenhum sinal de arrependimento. Quando Safira, a mulher de Ananias, chegou, Pedro deu a ela a mesma oportunidade de arrependimento, mas também não vimos nenhum sinal de arrependimento. Atraídos pela mentira, não sabemos se além da mentira com respeito à venda da herdade, não sabemos se tinha um outro pecado por trás. Não há conjecturas, mas não podemos dizer. A lição não é sobre a quantidade de pecados, mas sim sobre o aspecto destruidor de um único pecado. Não é preciso ter muitos furos para fazer um barco naufragar. Basta somente um único furo. Muitos perecerão porque não se arrependeram de todos os seus pecados. O mais grave de todos os pecados é a rejeição de Cristo. A Bíblia diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, João 3,18. Devemos sempre dar graças a Deus, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. Mentir tem consequências. Ananias e Safira morreram por causa da mentira. Eles não calcularam as consequências nefastas do pecado. Satanás fará tudo para esconder de nós as consequências do pecado. Ele dirá que você pode entrar e sair quando quiser, que não haverá nenhum mal, nenhuma consequência. Basta que você seja ágil, inteligente, e tudo será mais uma experiência na vida. Tudo isso, porém, não passa de suas mentiras, mais mentiras. Muitas pessoas jamais voltarão da senda do pecado. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, verso 12. Ponto de número 3. A igreja que repele a mentira. Uma igreja temente. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. A morte de Ananias e Safira trouxe um grande temor à igreja de Jerusalém. A palavra temor, em grego, phobos, tem um significado de reverência, respeito. Toda a igreja bíblica precisa experimentar regularmente 3 coisas abundantemente. Primeiro, o poder. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Segundo, a igreja bíblica tem que experimentar a abundante graça de Deus. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, Atos 4:33. E terceiro, a igreja bíblica tem que experimentar diariamente um grande temor. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviram estas coisas, Atos 5:11. Uma igreja forte. A Bíblia diz, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Atos 5:12. Mais uma vez, Lucas retoma a narrativa histórica da igreja de Jerusalém, dando destaque aos grandes milagres que continuavam acontecendo pelas mãos dos apóstolos. Isto mostra que em todos os tempos e em todos os lugares haverá problemas, mas
Estes problemas, quando devidamente tratados, jamais impedirão que a igreja pare. Ela seguirá sempre a sua marcha triunfante. A igreja de Jerusalém continuava forte em Deus. A prova disso era a manifestação abundante dos dons espirituais. Os irmãos continuavam unidos, sendo admirados por todos da cidade, e se multiplicavam. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 5, 13, 14. Glória a Deus. Vamos para a conclusão. A lição extraída do relato de Ananias e Safira deve nos levar a uma profunda reflexão sobre a pureza de coração. Aparentemente, a atitude do casal não era tão grave, porque, afinal, eles estavam contribuindo financeiramente para a obra de Deus. Porém, a questão não era esta. Deus está mais interessado em nossa pureza pessoal do que em nossas ofertas. O que importa não é o quanto damos, mas sim a qualidade daquilo que nós damos. A Bíblia fala mais da veracidade do que na quantidade. A Bíblia diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Salmo 15, verso 1 e 2. Talvez todos nós já tenhamos errado nessas situações. Muitas vezes entregamos uma oferta e a chamamos de dízimo, quando não é dízimo, é uma oferta. Outras vezes dizemos que já entregamos toda a nossa vida a Cristo, quando de fato ainda restam algumas áreas de nossa vida que nunca foram rendidas a Cristo. Está na hora de fazermos uma revisão em nossa veracidade. Davi declarou: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51, verso 6. Deus quer que a verdade esteja no íntimo do nosso coração, em nossos pensamentos, depois em nossas palavras e ações. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Salmo 84, verso 11. Finalizando então, o que Deus espera de nós? Sinceridade, retidão, veracidade. Nós temos que estar comprometidos com a verdade o tempo todo, porque Jesus Cristo é a verdade e Ele nunca negará o seu caráter. Satanás, pai da mentira. Se nos apegarmos a mentiras, começando por uma pequena mentira aqui, outra acolá, daqui a pouco nós estaremos nos identificando com o próprio Satanás em sua natureza corrompida e perversa. Deus está nos desafiando a despojarmos de toda quanto for a superficialidade, sabe, do nosso coração, nosso descuido de dizer palavras por palavras. Deus está nos desafiando a medir cuidadosamente nossas atitudes, nossas palavras, aquilo que nós consentimos, aquilo que nós nos anuímos em pensamento ou em palavras, enfim, tudo aquilo que representa a nossa verdadeira identidade cristã tem que estar alicerçado na veracidade, na verdade de Deus. Que Deus nos guarde, nos abençoe e nos ajude. Queremos orar pela sua vida neste momento. Querido Deus, Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Estamos diante da tua palavra, a palavra da verdade. Cremos, Senhor, que tu estás purificando um povo, preparando um povo para morar no céu. E este povo, Senhor, será aqueles que amam a verdade, aqueles que despojaram, Senhor, de todas essas nuances, Senhor, mundanas do pecado, que parecem tão naturais para este mundo sem Deus, mas para nós que cremos em Ti, Senhor, devem ser rejeitadas,
devem ser deixadas de lado e queremos nos revestir então da verdade. A verdade de Deus, que o Espírito Santo do Senhor, que é o Espírito da verdade, nos guie o tempo todo, nos advertindo, nos instruindo e nos corrigindo sempre que for necessário, para que nós não sejamos, Senhor, tomados de assalto, de surpresa pelo engano. Que o Senhor nos guarde debaixo do sangue de Jesus Cristo. Abençoe a todos os meus queridos irmãos que estão ouvindo a Tua palavra, que sejam eles tocados pelo poder de Deus, ungidos pelo Espírito Santo, santificados pela palavra da verdade. Oramos e Te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.